Ela entrou no pronto-socorro carregada pelo marido. Febre alta, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, tudo indicava dengue. Fui direto ao protocolo. Hidratei, pedi exames, avisei a família que era só seguir o tratamento. Mas quando olhei nos olhos dela, senti algo estranho. Não era só febre. Era como se o corpo estivesse pedindo socorro por dentro, silenciosamente. E eu não consegui ignorar isso. Enquanto todos ao redor tratavam como mais um caso de rotina, algo dentro de mim gritava que não era só isso. Mas eu segui o fluxo, até que ela piorou, rápido demais. E ali começou a parte mais difícil da minha carreira. Entender como deixamos o tempo escapar, enquanto o verdadeiro inimigo destruía tudo por dentro. Meu nome é Eduardo. Sou clínico geral há mais de 15 anos. Já vi de tudo nesse hospital. Casos leves, emergências caóticas, diagnósticos difíceis e tragédias que marcaram minha história. Mas nenhuma delas me afetou como a dela. Era uma quinta-feira quente, plantão puxado, hospital lotado, pacientes nos corredores esperando maca. O sistema, como sempre, colapsando aos poucos. Eu já tinha atendido uns 20 casos só naquela manhã. A maioria, suspeitas de dengue. Estávamos em surto. O protocolo era claro: hidratar, fazer hemograma, observar plaquetas e repetir exames em 24 horas. A maioria melhorava. Os outros voltavam no dia seguinte piores, mas ainda dentro do esperado. Foi no meio desse caos que ela chegou. Seu nome era Marina, 62 anos, pele pálida, olhos fundos, febre acima de 39 graus. Estava suando frio, com tremores leves. O marido a carregava com desespero contido. Disse que desde a madrugada ela tinha começado a sentir fortes dores nas costas, náuseas, e que as manchas vermelhas tinham aparecido pela manhã. É dengue, né, doutor? Todo mundo por aqui tá pegando isso. Observei os sinais. Era provável, sim. Dengue clássica, talvez em estágio inicial de alerta. Mas algo me fez parar por 2 segundos. Quando me aproximei para examiná-la, percebi que ela não evitava meu olhar. Ao contrário, ela me encarava de um jeito que incomodava. Não havia pânico, nem febre alucinante. Era uma serenidade inquietante, como se ela soubesse algo que a gente ainda não sabia. Eu disse: "A senhora sente dor em algum lugar específico?" Ela respondeu com voz fraca: "Na barriga e aqui atrás, nas costas. Mas não é dor normal, doutor. Parece que tem algo me comendo por dentro." Essas palavras ficaram presas na minha cabeça. Pedi o exame de sangue básico. Os resultados vieram dentro do esperado para um quadro de dengue, plaquetas em queda, leucócitos baixos. O laboratório estava sobrecarregado, então os laudos estavam demorando mais que o habitual. A orientação era internar para a hidratação. Foi o que eu fiz, mas durante o exame físico percebi outra coisa. Ela tinha emagrecido demais. Os braços finos, a pele sem viço. Perguntei há quanto tempo ela vinha se sentindo assim. O marido respondeu que ela vinha se queixando de cansaço há semanas, mas achavam que era estresse. Perdeu peso, sim, mas a alimentação também tinha mudado. Tudo tinha uma explicação razoável, até aquele momento. Mesmo assim, alguma coisa me incomodava. Eu já tinha visto centenas de casos de dengue. Mas a dor dela era diferente, profunda, irradiada, como se estivesse além da pele e dos ossos. Fui questionado por uma colega. "Vai pedir mais exame? Não acha que é só seguir protocolo?" Deveria ter dito sim, mas naquele momento, talvez por medo de parecer paranoico ou porque o plantão estava explodindo, eu cedi, não insisti. E essa decisão, ou melhor, essa omissão, foi o começo do que viria a se tornar uma das histórias mais marcantes da minha vida. No dia seguinte, ela amanheceu pior. A febre persistia, mas agora vinha acompanhada de uma dor abdominal mais forte, enjoos contínuos e um olhar cada vez mais distante. Mesmo assim,
A equipe manteve o protocolo. Era dengue. Era comum os sintomas oscilarem nas primeiras 48 horas, especialmente nos casos de dengue com sinais de alarme. Foi aí que percebi a primeira mentira, não a dela, mas nossa. A mentira do sistema, do automatismo, da pressa que a gente chama de eficiência. A mentira que disfarça incerteza com estatística. A mentira do provavelmente é só isso, quando algo dentro de você diz que não é. Naquela manhã, ela me chamou com esforço. Eu me aproximei da cama e ela segurou meu braço com a pouca força que ainda tinha. Doutor, me escuta, por favor. Eu tô sentindo como se tivesse algo apodrecendo aqui dentro. Ela apontava para a lateral do abdômen. O toque revelava uma leve rigidez. Não era típica da dengue, mas eu hesitei. Ainda achava que talvez fosse só uma dor referida, algo transitório. E naquele momento, para ser bem honesto, eu quis acreditar nisso. Chamei o marido e expliquei que os sintomas ainda eram compatíveis com o quadro viral, que manteríamos a hidratação, a observação e que faríamos novos exames. Ele assentiu com a cabeça, aliviado. Ninguém quer ouvir que há algo mais grave. Ninguém quer confrontar a possibilidade de estar diante de um monstro, quando é mais fácil lidar com um mosquito. Essa foi a primeira falsa sensação de controle. E também o primeiro passo para o abismo. A mentira se consolidou quando, naquele mesmo dia, o novo exame de sangue chegou e, tecnicamente, confirmava o que já esperávamos. Plaquetas baixas, hematócrito estável, leve elevação das transaminases. Nada que fugisse do protocolo. Nada que justificasse acionar uma investigação mais ampla. Mas minha intuição estava gritando. Pedi uma ultrassonografia abdominal. Levei críticas. Tá exagerando, Eduardo. Todo mundo tem dor na dengue. Ela já tem idade, deve ter algo muscular, sei lá. Mas eu não conseguia ignorar aquela fala. Algo tá apodrecendo aqui dentro. Nenhum paciente diz isso à toa. O exame de imagem foi agendado, mas com a demora no setor de diagnósticos, algo comum em hospitais públicos, ele ficou para o dia seguinte. Eu aceitei. Mais uma omissão. Mais um voto de confiança num sistema que já me tinha decepcionado tantas vezes. Naquela noite, fui para casa inquieto. Não conseguia dormir. Revisei mentalmente o caso, os sintomas, as falas, e me perguntei: será que estou deixando algo passar? Será que essa mulher está morrendo aos poucos e eu estou assistindo? Foi nesse dia que entendi algo que me assombra até hoje. O maior erro não é errar, é fingir que não viu, é justificar a dúvida com estatística, é silenciar a intuição por conveniência. E mesmo sabendo disso, eu voltei ao plantão no dia seguinte ainda acreditando, ou fingindo acreditar, que era só dengue. Foi o último dia em que essa palavra fez sentido naquela história. Na manhã seguinte, quando cheguei ao hospital, fui direto ver a Marina, e para minha surpresa, ela parecia melhor. A febre havia baixado, ela estava mais desperta, conversando com o marido e até conseguia tomar água sozinha. O rosto, embora ainda abatido, tinha recuperado um pouco do viço. Pela primeira vez desde que a internamos, ela me deu um leve sorriso quando entrei no quarto. Hoje eu acordei menos pesada, doutor. Acho que estou melhorando. Aquilo me pegou desprevenido. Eu não sabia se ficava aliviado ou desconfiado. Fiz o exame físico com mais atenção. A rigidez abdominal parecia ter diminuído. Ela ainda se queixava de um incômodo difuso, mas nada gritante. A diurese tinha melhorado. A pressão estava estável. Os sinais vitais estavam todos dentro da normalidade. Os colegas vieram até mim com aquele tom de vitória precoce. Viu? Era dengue mesmo. Os sintomas estavam batendo. Essa fase crítica assusta, mas passa. Eu queria muito acreditar nisso.
Na verdade, parte de mim já estava aceitando. E é exatamente assim que o erro se perpetua, quando o alívio fala mais alto do que a prudência, quando os sinais de melhora viram desculpa para baixar a guarda. Naquele mesmo dia, o ultrassom foi realizado. Demorou horas para sair o laudo. Enquanto isso, Marina conversava com a equipe de enfermagem. Até riu de uma piada. Pediu um suco de goiaba. Tudo indicava que estávamos no caminho certo. O marido se aproximou de mim no corredor e disse com os olhos marejados: Doutor, obrigado. Ontem achei que ia perder ela. Mas hoje parece que voltou a ser a Marina de sempre. Aquilo me desmontou por dentro. Não pelo agradecimento, mas pelo medo de estar recebendo gratidão antes da hora. Eu sabia que ainda havia pontas soltas, sintomas que não encaixavam. Mas quem sou eu para quebrar uma esperança em construção? Quando o laudo finalmente chegou, o texto era vago: discreto aumento do fígado, vesícula com conteúdo espesso, sem cálculos evidentes, ausência de líquido livre abdominal, acompanhamento clínico recomendado. Nada muito alarmante. E mais uma vez, a interpretação geral foi de que estávamos vencendo. Vesícula um pouco alterada, normal em quadros virais. O fígado pode inflamar levemente. Tudo dentro do esperado. Eu assinei o laudo com a caneta pesada. Algo dentro de mim continuava inquieto, mas eu também queria respirar. Queria acreditar que ela estava saindo da crise, que tudo aquilo seria mais um susto. Naquela tarde, enquanto a equipe discutia casos mais graves, eu a vi olhando pela janela, o rosto iluminado pelo sol do fim do dia, um olhar sereno, como se ela estivesse em paz. Eu quase perguntei o que ela estava pensando, mas não perguntei. E hoje me pergunto todos os dias o que ela teria respondido. A falsa vitória é a mais perigosa de todas. Ela embriaga, faz a gente desacelerar. E quando o golpe vem, pega todo mundo de costas. Foi naquela noite que tudo desabou. Mas naquele dia, acredite se quiser, eu dormi achando que tinha salvado uma vida. Na manhã seguinte, quando entrei no quarto, senti que algo estava diferente antes mesmo de abrir a porta. O silêncio era pesado. Aquele tipo de silêncio que antecede um furacão. Ela estava pálida, mais do que antes. O olhar, que havia ganhado brilho no dia anterior, agora estava perdido, longe. Como se algo tivesse se apagado dentro dela durante a madrugada. E o que mais me assustou foi a respiração. Curta, superficial, como se cada inspiração estivesse custando um esforço descomunal. O marido se aproximou de mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de medo, confusão e um pedido mudo de ajuda. Doutor, ela piorou de repente. Começou a dizer que sentia dor forte na barriga de novo, mas agora também nas costas, e está enjoando até com água. Toquei no abdômen dela, estava rígido, muito mais do que antes. Não era mais só sensibilidade, era dor franca, defensiva, invasiva. Algo estava crescendo ali dentro, algo que não tinha nada a ver com dengue. Chamei a equipe, pedi novos exames, com urgência. Dessa vez, incluí enzimas hepáticas mais detalhadas, função renal, marcadores tumorais, tomografia. Ninguém mais discutiu. O caso tinha virado um enigma e os sinais de alarme estavam todos piscando em vermelho. O que era para ser uma recuperação virou um colapso. Em menos de 12 horas, Marina parou de conseguir se alimentar. Vomitava tudo, até saliva. A pressão começou a cair, os rins começaram a falhar. Entrou em um estado confusional intermitente, murmurando frases soltas que ninguém entendia. E quando me sentei ao lado dela para tentar conversar, ela me olhou nos olhos e disse algo que me cortou por dentro. Eu tô morrendo, né, doutor? Engoli seco. Segurei sua mão. Disse que faríamos tudo o que fosse preciso, que estávamos investigando, que ela estava em boas mãos. Mas eu sabia que aquela frase carregava uma verdade que nem os exames tinham revelado ainda.
O corpo dela estava gritando, e a gente demorou a escutar. A tomografia foi feita no fim da tarde. O resultado saiu às pressas, e ali, diante daquele laudo, senti o chão abrir sob meus pés. Massa infiltrativa de limites imprecisos no fígado, com extensão para pâncreas e linfonodos retroperitoneais. Sinais de metástase hepática, sugestivo de neoplasia, em estágio avançado. Câncer, não uma suspeita, uma sentença. Ela nunca teve dengue, nunca. Os sintomas imitavam, sim, mas tudo era consequência de um organismo sendo tomado silenciosamente por um tumor agressivo. A febre, a dor, as manchas, os vômitos, o emagrecimento, tudo fazia sentido agora. Só que tarde demais. Chamei a família, entreguei a notícia com um nó na garganta que todo médico teme carregar. O marido começou a chorar sem emitir som algum. Um pranto seco, travado, como se nem o corpo dele tivesse estrutura para suportar aquilo. Mas ontem ela estava melhorando, ele disse. Eu não consegui responder, porque ele estava certo. Ela parecia estar melhorando, e esse é o truque cruel do corpo quando está prestes a colapsar. Ele oferece uma trégua, um alívio temporário, um último sopro antes da queda. Naquela noite, enquanto a equipe se revezava tentando estabilizar Marina, eu saí do hospital, entrei no carro e chorei como há muito tempo não chorava. Sozinho, em silêncio, com a sensação de que falhei. Não por não ter diagnosticado a tempo, mas por ter ignorado o que o instinto me disse desde o começo. E é esse tipo de erro que você não consegue apagar com bisturi, nem corrigir com remédio. Naquela noite, Marina foi transferida para a UTI. A pressão despencou, os rins entraram em falência aguda e ela começou a apresentar dificuldade respiratória. O corpo estava desligando por partes, como uma casa antiga, onde a energia começa a falhar, cômodo por cômodo, antes do apagão total. A confirmação do câncer veio com a rapidez de uma lâmina. O oncologista foi direto. Carcinoma pancreático com metástases hepáticas extensas. Estágio terminal. Inoperável. Sem chance de reversão. Eu escutei aquilo em silêncio. A cabeça girando. O coração tentando se convencer de que aquilo não era culpa minha. E, ao mesmo tempo, me condenando por dentro. Revisei cada passo que dei desde o primeiro contato com ela. A ficha de entrada, os exames iniciais, a conversa no leito, o momento em que ela me olhou e disse que havia algo apodrecendo por dentro. A dor dela nunca foi viral, foi visceral. Foi um grito que ninguém escutou. Ela estava consciente no início da madrugada, mas muito fraca. Fui até a UTI, sentei ao lado da cama e ela abriu os olhos devagar. Ainda conseguiu falar baixo. Então era isso? Eu hesitei. Não sabia se ela se referia ao diagnóstico, ao destino ou à própria intuição. Talvez a tudo ao mesmo tempo. Era, respondi com a voz embargada. Mas a gente vai cuidar de você até o fim. Ela assentiu, sem drama. Havia uma aceitação nos olhos dela que me desarmou. Não era medo. Era como se ela já soubesse. Talvez desde o início. Eu tentei avisar. Ela murmurou. Aquelas 3 palavras me atingiram como um soco. Sim, ela tentou, e nós não ouvimos. Nos dias que seguiram, Marina entrou em declínio rápido. O fígado já não funcionava. O abdômen distendia. As dores exigiam morfina constante. O rosto foi ficando encovado, a pele acinzentada, os olhos imóveis. O marido dormia ao lado dela, numa cadeira improvisada, segurando a mão dela como quem segura uma âncora. No último dia, ela abriu os olhos pela manhã e olhou diretamente para mim. Eu tinha acabado de chegar. Fui até a beirada do leito, toquei em sua mão e ela sussurrou, obrigada, por ter voltado. Não tive coragem de perguntar o que ela queria dizer com aquilo. Talvez por medo da resposta. Talvez porque entendi. Voltar naquele contexto era mais do que presença física. Era estar inteiro, atento, humano,
coisa que nem sempre conseguimos ser quando o protocolo nos automatiza. Ela faleceu naquela noite, silenciosa, sem crise, sem tumulto, apenas partiu. O monitor apitou, a linha se esticou e a sala mergulhou num silêncio que não se ouve, mas se sente. Eu fiquei parado, olhando para o corpo que dias antes me implorava por atenção com o olhar. E ali, diante daquela morte que poderia ter sido acolhida antes, não evitada, mas compreendida, eu senti um tipo de dor que não se cura com tempo, nem com justificativas técnicas, porque a verdade é que ela não morreu de câncer. Ela morreu de silêncio. Silêncio do sistema. Silêncio dos diagnósticos apressados. Silêncio da minha covardia em confiar mais na estatística do que no instinto. E quando saí daquela sala, deixei um pedaço meu ali. E carrego o resto até hoje. Depois daquela noite, voltei para casa com o peso do mundo nos ombros. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto com a Marina. Durante horas, fiquei sentado em silêncio, revendo cada detalhe, cada decisão, cada hesitação. E a pergunta martelava incessante na minha cabeça. O que eu poderia ter feito diferente? Eu já sabia que na medicina errar é inevitável. Somos humanos, sujeitos a falhas. Mas o que me corroía não era o erro em si, e sim a negligência com a intuição. Aquela voz silenciosa que insiste quando algo não se encaixa. Quantas vezes deixamos o protocolo cegar nosso olhar? Quantas vezes preferimos acreditar na segurança dos números do que na complexidade de uma história? A Marina não era apenas mais um caso. Ela era uma pessoa com medos, esperanças, uma vida inteira. E aquele olhar, aquela fala sobre o que parecia estar apodrecendo por dentro, era um pedido de ajuda que, de alguma forma, não conseguimos atender. Senti culpa, claro, mas também uma profunda lição sobre os limites da ciência e da pressa. A medicina precisa de protocolos, sim, mas ela precisa ainda mais de humanidade, de escuta ativa, de tempo, de coragem para questionar o que parece certo. Depois dela, prometi a mim mesmo, nunca mais ignorar o que meu instinto diz. Nunca mais empurrar uma dúvida para baixo da mesa porque o plantão está cheio ou o sistema não ajuda. Porque as histórias como a dela são um lembrete cru e urgente de que o verdadeiro diagnóstico não está só nos exames, mas na escuta, no olhar, no silêncio que às vezes grita mais alto do que qualquer teste. E mais do que isso, precisamos lembrar que, por trás de cada protocolo, existe uma vida frágil, cheia de nuances que não pode ser reduzida a um conjunto de sintomas ou estatísticas. Essa experiência me transformou, me fez questionar e me fez crescer, me fez entender que, mesmo sendo médico, ainda estou aprendendo a lidar com o mistério da vida e da morte, e que, no fim das contas, talvez a maior cura esteja em ser humano, inteiro, atento e presente para quem precisa. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela história não foi só sobre um diagnóstico errado ou um câncer silencioso. Foi sobre o que deixamos de ver, de ouvir, de sentir, sobre as pessoas que entram pelas portas do hospital não apenas com sintomas, mas com histórias, medos e pedidos que vão além do que os exames podem revelar. Nunca mais encarei uma paciente como um simples caso. Nunca mais ignorei aquele pressentimento que me dizia: há algo mais. Aprendi da forma mais dura que a medicina é feita de ciência, sim, mas também de humanidade, de coragem para enxergar além do óbvio. E você? Quantas vezes já deixou passar um sinal? Quantas vezes preferiu a certeza confortável ao desconforto da dúvida? Essa história me ensinou que, às vezes, o que mais precisamos é parar e ouvir. Não só com os ouvidos, mas com o coração.
Se essa história tocou você, se você conhece alguém que viveu algo parecido ou que pode estar precisando ouvir isso agora, compartilhe. Vamos juntos espalhar a importância da atenção, da escuta e do cuidado verdadeiro. Porque no fim, cada vida importa e cada história merece ser ouvida.